A gente vai falar de um assunto agora que pode atingir desde bebês até idosos ou pessoas em qualquer idade. É a reabilitação psicomotora. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Bom, a gente vê que, assim, em várias fases da vida a pessoa pode ter um problema de motricidade e precisar desse tipo de reabilitação, né? Em que casos ela é mais usada, assim? Então, a psicomotricidade, né, é uma área relativamente nova, que é aliada também à psicopedagogia e à educação especial, mas é uma área específica. Então, existe um profissional especialista em psicomotricidade, que é o psicomotricista, que auxilia essas pessoas. Quem precisa disso? Geralmente, são pessoas que têm algum encaminhamento específico. Por exemplo, pessoas que são diagnosticadas com TEA, que é o transtorno do espectro autista, ou pessoas que têm síndrome de Down, pessoas que têm algum problema no cérebro, né, alguma dificuldade cognitiva, pessoas que têm dificuldades motoras, pessoas que não conseguem relacionar direito, esquerdo, pequeno, grande, sabe? Pessoas que ficam se esbarrando toda hora nos objetos da casa. São pessoas que geralmente são encaminhadas para o psicomotricista para a reabilitação psicomotora. E assim, vamos começar falando da criançada pequenininha. Às vezes a criança nasce com a mãozinha mais durinha, mais tortinha. Quer dizer, aí se começar bem cedo já é legal ir fazendo um trabalho com um profissional. Isso, porque assim, o desenvolvimento da criança normal, entre aspas, né? Dependendo da idade, dependendo de quantos meses ela tem de vida, a gente adquire uma habilidade nova. Acontece que algumas crianças elas não desenvolvem essas habilidades no momento certo. Então, geralmente, o pediatra, né, quem acompanha essa criança, encaminha para outro profissional. Ou para o psicomotricista, ou para o profissional da terapia ocupacional, né? Com ferramentas específicas dessas duas áreas, nós conseguimos melhorar o tônus muscular. O que seria isso? Então, a questão da coordenação motora, né? Então, nós só temos coordenação motora, tanto a fina quanto a grossa, se nós temos agilidade muscular. E isso nós só conseguimos fazer se a gente consegue integrar o nosso lado psicológico, né? Então, a psique, a questão da memória, a questão da visão, a relação que a gente tem entre visão e pegar alguma coisa, sabe? Esse instinto é relacionado, então, a essa área da psicomotricidade. Então, por isso que o profissional geral, né? Então, quer dizer, o médico, né? O pediatra, ele vai avaliar se é necessária essa reabilitação. Se for necessária, realmente necessária isso, então a criança é encaminhada para um profissional que vai trabalhar com ferramentas específicas para melhorar a questão do tônus muscular dessa criança e integrar a questão do psicológico com a questão motora. Porque tem crianças que estão vendo alguma coisa, mas elas não se sentem instigadas a pegar, por exemplo. Não se sentem instigadas a mudar de lugar. Quando você pede para fazer, não fazem da maneira como deveriam para aquela faixa etária. Então, nesse sentido que esse profissional auxiliaria. É isso que eu ia te perguntar. Já esse lado físico, vamos colocar assim, psicológico, pode afetar também no aprendizado, caso ela vá para a escola e não tenha trabalhado isso antes? Bastante. Então, por isso que na educação infantil, né, a grande questão da educação infantil hoje é porque os profissionais eles estão estimulando muito a questão da leitura e da escrita e as questões psicomotoras têm ficado esquecidas. Então, esse desenvolvimento de coordenação motora fina e global tem ficado um pouco mais atrasado. O que a gente percebe é que as crianças, quando elas chegam lá no primeiro ano, no segundo ano, elas têm atrasos psicomotores. E esses atrasos, eles não interferem somente na aprendizagem, no fato da criança pegar o lápis da maneira incorreta, não respeitar a linha do caderno, não respeitar o espaço. Sabe aquela criança que não consegue escrever do lado, no verso da folha, que só precisa escrever de um lado e pulando um monte de linha, né? Então, além disso, a criança não consegue, por exemplo, aprender que ela precisa sentar no momento certo para ouvir a professora. Sabe aquela coisa de esperar a vez do outro? É quando a criança ela não reconhece o seu corpo naquele ambiente. Então, a psicomotricidade ela vem para auxiliar que, né, a pessoa, o ser humano, se compreenda. Então, em um meio social, em que eu tenho que esperar a vez, em que eu preciso sentar para escutar outra pessoa falar, que até que outra pessoa está falando, eu preciso me atentar àquilo que ela está falando. Se ela me pede para fazer algo, eu preciso coordenar a visão, a audição e o lado motor. Então, é muito complexo isso para uma criança, né? Portanto, esse lado psicomotor, ele precisa ser estimulado desde pequeno. E isso tem ficado esquecido, infelizmente.
Os pais podem detectar alguma coisa em casa já para encaminhar para o médico? O que dá para ver, por exemplo, que pode acender um alerta? Então, a questão dos desenhos das crianças pode ser um indicativo. A maneira como, se a criança não tem evolução no tipo de desenho, poderia ter trazido, né? Mas a criança que apresenta um desenho padrão por muito tempo é uma criança que não tem desenvolvimento de coordenação motora fina. É uma criança que, por exemplo, não desenha os braços, não desenha a cabeça por completo, não desenha pernas, sabe? É uma criança que não está observando a relação do corpo dela em relação ao meio ambiente, em relação ao meio em que ela vive. De que idade, mais ou menos? Dos 3 anos, 4 anos, né? Dependendo de cada criança, é claro. Além disso, uma criança que anda e se esbarra em muitas coisas, uma criança que não consegue, por exemplo, encaixar um brinquedo, que tem dificuldade de manter-se concentrado, porque as crianças, quando pequenas, com 3 anos, 4 anos, se você entrega um brinquedo de desafio, que tem que encaixar, que tem que colocar a peça em determinado lugar, essa criança ela passa horas tentando combater aquele desafio, né? Tentando vencer. A criança que não tem essa gana de vencer esse desafio, que não tem essa criatividade, que não tem esse interesse, é uma criança que talvez tenha dificuldades motoras. Então, ela não consegue, então ela não faz, entendeu? Aquilo que é muito difícil, né? Então, crianças que têm essas dificuldades precisariam ser encaminhadas. E quando a gente fala em pessoas idosas, por exemplo, normalmente é porque tiveram algum tipo de AVC, né? A gente já falou aqui da plasticidade do cérebro. Sim. Consegue se recuperar bastante, voltar a escrever, de repente? Sim. E, assim, a questão da neuróbia, né, que seria uma alternativa para desenvolver todos os lados, né, quando as pessoas são mais velhas, é uma alternativa e também utiliza ferramentas da psicomotricidade. É uma ginástica mental, né? Outra coisa que a gente não pode esquecer é, assim, quando eu deixo de fazer determinada coisa. Então, por exemplo, vem morar um avô, o bisavô vem morar na sua casa. Então, você quer poupá-lo de fazer atividade, sabe? Então, ele não faz mais aquilo que ele estava acostumado a fazer. Então, o cérebro dele estagna, né? E, então, ele perde as habilidades motoras, inclusive. Nesse sentido, aqui o psicomotricista, então, auxiliaria a voltar, né? A ajudar essa pessoa a realizar aquelas atividades que ela estava acostumada, no entanto, foi poupada. Então, por isso que é importante que, quando vem o vô morar junto, o bisavô, alguma pessoa mais velha, a gente estimule a fazer coisas motoras também, né? Não só ficar sentado assistindo TV, vendo, né, fazendo uma mesma atividade o dia todo. Nem que às vezes derrube alguma coisa, mas é porque é importante, isso, porque a coordenação motora, a gente precisa de estímulo e nós precisamos reforçar essas conexões nervosas para que isso desenvolva e para que isso esteja funcionando até o fim da vida, né? Um outro caso em que se usa também são crianças com síndrome de Down, né? Também. Nesses casos, eles têm a coordenação motora fina um pouco prejudicada. Então, precisa dessa reabilitação para melhorar, no sentido de entender também as relações que existem entre o corpo, né? A percepção do corpo, a lateralidade, aquilo que é pequeno, que é grande, né? A questão do encaixar também, né? As questões motoras são importantes para essas crianças também. E, assim, é um trabalho que demora muito, é um trabalho, claro, depende de pessoa para pessoa, mas, tipo, criança consegue reagir melhor, a idade tem interferência nisso? Depende, Elaine, da condição em que a criança chega para o psicomotricista. Geralmente é feita sempre uma avaliação, independente se é criança, se é adulto, adolescente, idoso, né? A partir dessa avaliação, sim, com testes específicos da psicomotricidade, aí é traçado todo um perfil de tratamento. E a questão da demora também depende da resposta e depende do grau de comprometimento, né? Se está pouco comprometido, consequentemente, eu tenho avanços mais rápido. Se a pessoa está bem comprometida na questão psicomotora, daí os avanços eles demoram a ser percebidos. Por ter essa dificuldade, muitas vezes, acaba tendo que ter uma motivação a mais, às vezes a criança, principalmente, acaba tendo uma certa rejeição. Sim, e assim, as atividades da psicomotricidade, elas geralmente não são atividades muito boas de serem feitas, né? São, por exemplo, recorte. Então, a criança que já tem essa dificuldade, ela rejeita, sabe? Fazer atividades porque se é difícil para eu fazer, consequentemente vai demorar, vai ser enfadonho, né? Então, a pessoa que está trabalhando precisa investigar ali quais são as áreas de interesse dessa criança para tentar explorar de diversas formas, né? E modificando um pouco as atividades, mas lembrando que as atividades elas são sempre exaustivas, né? Porque para eu fortalecer a musculatura eu preciso de exaustão. E às vezes dói, né? Sim. Por exemplo, pegar o lápis da maneira incorreta pode fazer com que a criança fique com dor ao pintar,
né? Então, essa seria também uma reabilitação psicomotora. Quando a gente ensinou a pega do lápis correta com o prendedor, nós estávamos ensinando uma maneira de reabilitação psicomotora também. E é importante que o tratamento não fique só em clínica, né? Que em casa também os pais fiquem atentos, ou os cuidadores. Isso. Geralmente, quando a gente passa por um processo de reabilitação psicomotora, é feito, sim, o trabalho na clínica, com ferramentas que geralmente a gente não tem em casa. Então, os jogos psicomotores, os circuitos psicomotores, geralmente a pessoa não vai ter em casa, né? E a gente dá uma tarefa por dia para ser realizada, tarefa específica, é claro, dependendo daquela avaliação que foi feita, para que os pais, os cuidadores, auxiliem. Porque o que a gente precisa? A gente precisa, sim, do momento particular na clínica, que a gente tenha as ferramentas específicas para serem trabalhadas com as crianças, né? E em casa a gente precisa continuar. Só que, geralmente, o trabalho na clínica é um pouco mais caro. Então, para você ir 2 vezes, 3 vezes na semana, talvez fique um pouco pesado. Então, a gente consegue driblar um pouco essa questão financeira, né? Atribuindo tarefas em casa. Então, é importante que os pais, os cuidadores dessas crianças que precisam dessa reabilitação, se conscientizem da importância que é a realização dessas atividades em casa. Lembrando sempre que o importante é sempre receber um diagnóstico e já partir para a ação, né? Isso. Porque quanto mais demorar, pior pode ser. Com certeza. E outra coisa que a gente precisa comentar é que uma dificuldade psicomotora não é uma doença. E as crianças, quando às vezes recebem um diagnóstico, né, elas são tratadas de maneira diferente pelos pais, pelos irmãos, pelas pessoas que participam do convívio dessa criança. Então, assim, lembrando que essa criança não é doente, ela precisa de um pouco mais de cuidado, um pouco mais de estímulo para se desenvolver perfeitamente. E aí ficar com a habilidade em dia. Com certeza. Tá certo. Muito obrigada pela participação.